Olá, pessoal! A nossa aula de Química de número 3 vai falar sobre a equação química. Esse conteúdo está disponível nas páginas 52 e 53 do livro de vocês. Vamos compreender primeiro o que é uma equação química. Quando a gente fala de reação, a gente sabe que é uma transformação da matéria. Então, a equação química é uma representação de uma reação química. E essa representação serve para a gente para facilitar no momento de escrever a reação. Porque imagine se nós tivéssemos que escrever tudo isso aqui, que nem no primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Duas moléculas de água reagem para formar duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, ficaria muito extenso estar escrevendo tudo isso. Então, a equação química serve para abreviar, uma forma de abreviar uma reação química, utilizando sempre os símbolos de cada elemento da tabela periódica. No primeiro exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, estes números que estão à frente de cada molécula representam os coeficientes estequiométricos, que nada mais é do que um número que indica a proporção em quantidade da molécula. Então, sempre que a gente acrescentar um número aqui, vai indicar quantas vezes essa molécula vai se repetir. Então, a molécula de água se repete aqui duas vezes, a molécula de gás hidrogênio duas vezes. E a de oxigênio, como não tem nada na frente, representa um apenas. Então, uma molécula de gás oxigênio. Aqui neste segundo exemplo de baixo é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma molécula de gás nitrogênio, 3 moléculas de gás hidrogênio e 2 de amônia. Aqui eu tenho uma molécula de etanol, 3 moléculas de gás oxigênio, 2 de dióxido de carbono e 3 de água. Então, os números que aparecem à frente de cada molécula dentro de uma equação química são chamados de coeficientes estequiométricos. Agora, falando um pouquinho sobre o balanceamento de equações químicas, é um conteúdo que os alunos têm bastante dificuldade no momento de fazer o balanceamento, né? Então, o que é balancear? É acertar a quantidade dos coeficientes estequiométricos que a gente coloca tanto antes da reação quanto após a reação, fazendo com que o número de átomos de cada elemento sejam iguais, né? Então, tudo que eu tenho antes da seta, eu tenho que ter na mesma quantidade depois. No primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, essa reação química entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio para formar o óxido de nitrogênio não está balanceada, porque dá para perceber claramente que aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio e aqui eu tenho 2 de oxigênio, e aqui eu tenho apenas um de cada. Então, como que a gente faz para balancear? O balanceamento, ele é por tentativa. Então, eu tenho que iniciar colocando um número menor para um maior. Então, sempre a gente começa com o número 2, porque o 1 não irá alterar em nada o número de moléculas. Então, a gente vai acrescentando 2, 3, 4, conforme a necessidade. Como eu tenho 2 de nitrogênio e 2 de oxigênio antes da reação, então, obviamente, eu vou ter que acrescentar o número 2 antes da molécula de óxido de nitrogênio, para que esse 2 sirva tanto para o nitrogênio quanto para o oxigênio. Aí sim essa equação está balanceada. No segundo caso, nós temos uma molécula aqui formada por carbono e hidrogênio, né? Então são 4 hidrogênios para 1 de carbono, que é o metano. E aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio formado por 2 átomos. E aqui tem uma só de dióxido de carbono e uma somente de água. Não está balanceado também essa reação. Se vocês perceberem, nós temos 4 átomos de hidrogênio que após a reação química tem apenas 2.
Então, a gente vai ter que fazer o balanceamento. Para fazer o balanceamento, eu preciso acertar a quantidade primeiro dos hidrogênios, né? Então, eu acrescentei o número 2 aqui à frente da água, que vai servir tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, a gente multiplica esse 2 pelos 2 do hidrogênio. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, exatamente os 4 do início da reação. E automaticamente eu também estou mudando o oxigênio, que passou a ter 2, com mais esses 2 do dióxido de carbono. Então, ele tem 4 de oxigênio. Aqui eu acrescentei o 2 para ter 4 também. Daí essa reação ela já fica balanceada. No último exemplo, nós temos um átomo apenas de ferro e 2 de oxigênio. Após a reação, eu já tenho 2 de ferro e 3 de oxigênio. Então, perceba que de oxigênio nós temos um número ímpar. Então, nós vamos ter que colocar algum número à frente desta molécula para poder transformar o oxigênio em um número par. Então, embaixo eu coloquei o número 2, porque 2 vezes 3 do oxigênio vão ser 6 de oxigênio. Então, eu venho aqui, que tinha apenas 2 de oxigênio, e coloco 3, porque 3 vezes 2 são 6. Então, o oxigênio ficou balanceado. E o ferro passou a ficar com 4, porque eu tenho que multiplicar o 2 pelo 2 que ele já tinha antes. Então, 2 vezes 2, 4. Eu venho aqui antes da reação no ferro e coloco o número 4 à frente para poder balancear a reação química. Lembrando que, dentro de um balanceamento, nós não podemos alterar os números de átomos de cada elemento que vem à frente, tá? Esses numerozinhos pequenos. Não pode ser alterado, a gente não pode retirar e nem acrescentar. Então, o único número que a gente pode colocar são os números dos coeficientes estequiométricos, esses que vêm à frente da molécula. E uma vez que a gente adiciona qualquer número antes da molécula, servirá para todos os elementos que estão presentes nesta molécula. Explicando as leis de Lavoisier e Proust, que nós aprendemos na semana passada, dá para poder verificar que dentro de um balanceamento correto, você consegue perceber as duas leis. Então, aqui nós temos a reação química da decomposição da água. Então, 2 moléculas de água reagem para formar 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Por que aqui confirma a lei de Lavoisier? Porque eu tenho 4, as bolinhas vermelhas, né? É a forma geométrica aqui dessa reação química, está representado pelas bolinhas. Então, as bolinhas vermelhas representam o oxigênio e as cinzas representam o hidrogênio. Eu tenho, multiplicando 2 pelo 2 do hidrogênio, vai ter 4. Então, são esses 4 aqui que apresenta em cada molécula. Após a reação, eu também tenho os 4 átomos de hidrogênio. E o oxigênio também tem 2 antes da reação e após a reação também tem 2 átomos. Então, o que Lavoisier dizia lá na lei dele, que as massas dos meus reagentes deve ser igual à soma das massas dos meus produtos, né? Então, essa lei dele confirma aí o balanceamento das reações químicas. Embaixo, a gente consegue explicar a lei de Proust, né? Que é a lei das proporções constantes. Então, eu seguindo uma mesma proporção em massa, eu consigo dobrar, triplicar, né, a quantidade de uma reação química. Então, ao invés de eu ter 2 de água como em cima, eu dobrei. Então, eu fui para 4 de água. Então, aqui, na forma geométrica, a gente consegue perceber que tem 4, né, átomos de oxigênio e eu tenho um total de 2, 4, 6, 8 de oxigênio, de hidrogênio. Então, 4 vezes 2 são 8, então eu tenho as 8 bolinhas aqui representando o hidrogênio. Após a reação, também são 8 de hidrogênios, então eu tenho 8 bolinhas do hidrogênio. E do oxigênio, eu tenho
4, porque eu multiplico 2 pelo 2, que dá 4. 4 bolinhas do oxigênio também. E se eu quisesse continuar essa equação na mesma proporção, era só seguir que ela está balanceada da mesma forma que a primeira, tá? Só que a proporção somente aumentou. De 2 da água foi para 4, de 2 do gás hidrogênio foi para 4 e do oxigênio de 1 foi para 2. Essa lei de Lavoisier e Proust explica aí o balanceamento das reações químicas e o balanceamento também explica as leis de Lavoisier e de Proust. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar encaminhando um e-mail para professora.danibermudes@gmail.com ou vocês podem estar perguntando através do nosso grupo no WhatsApp. Até a próxima aula.